Sejam muito bem-vindos ao Conversas Terapêuticas. Esse aqui é um podcast que a gente fez com muito carinho para que você adquira recursos internos para superar qualquer dificuldade que você esteja passando através das histórias que contamos aqui. São histórias de, às vezes, muita dor, muito sofrimento, porém, são histórias que as pessoas conseguem superar essas adversidades e traz sempre uma lição ali, né? Se você está gostando aqui do que a gente está fazendo, das conversas terapêuticas, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, porque todo domingo sai vídeo novo, para você não perder as novas histórias. Então, inscreva que você vai receber a notificação quando chegar vídeo novo. Para a nossa conversa de hoje, nossa conversa terapêutica, eu trouxe a Luciana, que tem uma história de superação incrível, assim, emocionante. E ela vai contar a história do filho dela, João Vitor, e o que ela tem passado com ele desde o dia que mudou tudo na sua vida, né, Luciana? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos, né? Bom, me chamo Luciana, como a Roberta falou, eu atualmente mais conhecida como a mãe do João Vitor. E, antes do acidente do João, tinha uma vida muito tranquila. Eu sempre fui dedicada à família, os meus filhos e o meu marido. Eu já não estava mais no mercado de trabalho, eu já tinha saído há algum tempo. Mas era uma vida tranquila. E a vida do João Vitor, como que era? Agitada. De um jovem, ele tinha 19 anos. João Vitor tinha 19 anos e o João Vitor vivia intensamente, né? Ele queria viver tudo ao mesmo tempo. Então, sempre gostou de sair muito, de passear, sempre foi um rapaz de fazer muitos esportes, então sempre teve uma vida bem agitada. Antes do acidente, ele não estava trabalhando, mas ele trabalhou durante 10 meses em uma empresa. Ele tinha acabado de se desligar dessa empresa. Tinha acabado de se tornar pai. João Vitor se tornou pai no final de julho, no dia 31 de julho. Né? E ele sofreu o acidente no dia 22 de agosto. Ou seja, nem um mês o bebê tinha. Não. Nem um mês. Bom, e ele tinha 19 anos na época, então eu quero que você me conte o que aconteceu naquele dia. Desde o momento que vocês acordaram de manhã até o momento do acidente, como é que foi o dia? Então, eu não estava em Macaé, né? Na sexta-feira eu fui para um sítio e o João Vitor não quis ir. Ele ficou em Macaé, ele foi para casa do meu irmão, ele passou a noite lá com as primas. Ele acordou por volta de 11 horas e ele foi para casa tomar um banho para se arrumar e voltar para casa do meu irmão, porque era o chá de bebê da minha sobrinha, e ele foi para casa para se arrumar. Nesse caminho, ele colidiu com outro carro. Ele estava de carro. Estava de carro. E colidiu com outro veículo. Outro veículo, exatamente. Muito próximo da nossa casa, foi no São Marcos. E eu ainda estava em Macabu, um amigo dele me ligou e falou que ele tinha sofrido um acidente. Aí eu falei, tá, mas passa o telefone pra ele, que eu quero falar com ele, eu quero saber o que aconteceu. Ele falou, tia, ele não vai poder te atender agora. Aí eu falei, mas eu quero falar com ele. Aí ele falou que não dava. E, ele tá dentro da ambulância já. Falei, tá, eu vou pedir uma amiga minha, tô saindo daqui agora, eu vou pedir uma amiga minha pra poder ir pra ir. E o que você sentiu nesse momento? Você já imaginou que era alguma coisa muito grave? Muito. Porque tudo que acontecia com o João, ele me ligava na hora. Mãe, bati com o carro, já tinha acontecido antes. Mãe, tô com um problema, aconteceu tudo que acontecia. A primeira ligação sempre era pro meu telefone. Entendi. Se ele estivesse na rua 2, 3 horas da manhã e se ele tivesse com algum problema, ele me ligava. Desculpa te interromper, mas vamos voltar um pouquinho aí. Esse acidente, como é que foi essa colisão? Quem estava errado? Como é que aconteceu? Então, na verdade, eu nunca ouvi e não sei se um dia eu vou poder ouvir a versão do João, né? Então, a versão que eu ouvi é que o João e um outro rapaz, que foi o rapaz que estava no acidente, eles saíram do sinal. O sinal ali que entrava para o Alborgue. Eles dois saíram ali e meio que um querendo entrar na frente do outro, já saíram desse sinal já nessa briguinha. Entendeu? Mas eles não se conheciam? Não se conhecia. Eu conheci até o rapaz no hospital, porque ele estava com a família dentro do carro. E os dois carros deu PT.
E essa versão te parece plausível? Ou você acha que não combina com o João? Combina com o João. Combina? Ele era, assim, de viver intensamente Exatamente. mesmo. Em tudo, né? Ser jovem mesmo. Eu acho que os dois erraram, assim, entendeu? E a colisão deles foi frontal? Como é que foi? Que eles estavam no mesmo sinal, mas eles estavam em sentido oposto, no mesmo sentido? Não, eles estavam... Ficava um entrando na frente do outro. A versão entendi. Que eu tenho. Entrando na frente do outro e acabou... Numa dessa ultrapassagem, deu errado. E os dois carros colidiram. Acredito que o João foi entrar novamente na frente do rapaz, ele acelerou e capotou. Os dois carros capotaram. Mas quem machucou gravemente foi só o João? Foi só o João. Assim... não tô dando graças a Deus porque o João se machucou gravemente, mas no outro carro também tinham 2 crianças pequenas. Então, assim, a tragédia poderia ter sido muito pior. As crianças eram filhas do rapaz? Eu não lembro. Porque, assim, na verdade, as crianças foram pro mesmo hospital que o João, né? O rapaz, ele estava lá, ele ficou bem. Estava ele, mais um senhor, eles estavam bem, as crianças estavam em observação, porque o carro capotou, né? Então, as crianças estavam em observação, mas eu não tive muito acesso. Na verdade, o meu marido teve mais acesso, a minha irmã teve muito acesso. Eu não tive tanto acesso, também não tinha como ter, né? Então, quando ocorreu o acidente, um amigo do João me ligou, eu ainda estava em Macabu. E o amigo me ligou e falou... Eu pedi a uma amiga para vir, né? Para perto lá, para onde o João Vitor estava, enquanto eu saía de Macabu. Já que o amigo do João não me dava informação e eu não conseguia falar com o João, eu pedi para essa amiga. Esse trajeto foi? Assim, eu já sabia que algo muito grave tinha acontecido. Então, esse trajeto de Macabu até aqui, para você, foi eterno? Foi. Mas aí eu já fui entrando em ação. Liguei para minha irmã, liguei para o pai do João Vitor biológico, porque ele estava embarcado. E assim, mesmo antes de chegar ao hospital, eu já liguei, eu já avisei. Falei, cara, aconteceu alguma coisa muito grave com o João. Ele bateu de carro. Eu ainda não cheguei no hospital, mas ele não me ligou. Eu ligo, ele não me atende. Se ele não me atende é porque ele não está conseguindo. Então, alguma coisa aconteceu muito grave. Eu liguei antes de chegar, até porque como ele estava embarcado, até para poder conseguir desembarcar. E eu não sabia realmente o que tinha acontecido. E eu comecei a perceber que as pessoas não me passavam a resposta real do que estava acontecendo. Você sente quando as pessoas estão... Ficava evasiva. Exato. Não, tá na ambulância. Eu falei, tenta chegar perto da ambulância. Mas não deixam, ele tá lá dentro. Eu falei assim, cara, estão reanimando. Eu só pensava isso. Estão reanimando. Na verdade, ele estava sendo entubado. Aí, a minha irmã chegou no hospital, praticamente junto com a ambulância. Então, ela viu na hora que ele desceu, e o meu cunhado estava junto com ela, ele viu a gravidade, ele falou, é muito grave. E eu cheguei logo em seguida, assim, meu marido veio o mais rápido que ele conseguiu. Eu cheguei logo em seguida, e já tinha muita gente no hospital, muitos amigos dele, muita gente, assim, tava muito cheio. E eu falei, cara, eu não conseguia a resposta. Ele foi pra sala vermelha e ninguém te dá a resposta ali. É um acidente, pra quem tá lá, é um acidente como todos os outros, né? E pra você é o amor da sua vida, eles né? acompanham isso o tempo inteiro. Mas era meu filho, né? Sim. E quando eu não conseguia essa resposta, eu só falava pro meu marido, eu quero transferir. Eu não quero que ele fique aqui. Eu quero ter acesso à informação, eu quero entender o que está acontecendo. Aí eu liguei para uma conhecida que trabalha no hospital e falei com ela. Perguntei se ela estava de plantão, ela falou, tô. Eu falei, cara, aconteceu isso. O João sofreu um acidente, acredito que ele esteja muito grave, ele está na sala vermelha, eu não estou conseguindo acesso. Eu tô indo aí. Aí ela foi, ela entrou. Aí quando ela voltou, ela perguntou pro meu marido se eu já tinha tomado algum calmante na vida. Meu marido, não. Aí ela falou, deixa eu te dar um calmante? Eu falei assim, não vou tomar calmante. Ela, não, só pra você poder ficar tranquila, você tá muito nervosa. Eu falei, não quero. Eu sei que é grave, mas eu quero que você consiga, que eu tenha acesso. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Aí ela conseguiu. Ela falou, olha, eu consegui. Você vai ter 1 minuto para entrar
e sair. Depois a gente conversa. Falei, tá. Eu entrei. Eu não fiquei 30 segundos. Porque você não conseguiu? Não consegui. Na hora, eu vi que era muito grave. Né? Assim, eu não conseguia mensurar a gravidade. Mas ele não respondia, entendeu? Então, assim, era muito Tinha grave. machucado externo? Externamente ele estava machucado? Não. Aí, eu saí dali, sentei e comecei a pedir ao meu marido, preciso tirar ele daqui. Ele, Luciana, vamos ver se a gente pode tirar, porque não é fácil assim. Então eu comecei a conversar, né? A gente conseguiu conversar com um dos médicos e eles falaram que não tinha condições. Ele não tem condições de ser transferido. Nós estamos tentando uma maneira para tirar ele da sala vermelha e levar ele para o CTI. Porque até esse trajeto pra gente tá complicado. Nossa. Mínimo, né, assim. E eu fiquei ali esperando isso acontecer. Eu cheguei ali por volta de meio-dia, o João Vitor ele foi transferido pro CTI 5 horas da tarde. Mas foi tudo muito rápido, então, porque o acidente foi por volta de 11 horas da manhã, meio-dia você já estava nessa situação no hospital. Já estava, cheguei muito rápido. E aí, 5 horas, o pai dele também já tinha conseguido desembarcar, a empresa agiu muito rápido também, entendeu? Né, a madrasta do João já estava no local, já tinha entendido também toda a situação, enfim. E ele conseguiu desembarcar. Quando o João Vitor conseguiu a transferência, ele também já estava presente. Né? Nós acompanhamos o João Vitor até a porta do CTI, foi quando o pai dele teve acesso, né? Foi quando ele viu, porque ele também não tinha visto. Quando ele chegou, ele não conseguiu entrar na sala vermelha, mas também chegou muito próximo da transferência já. Enfim, ali, o João Vitor deu entrada no CTI, no sábado. Eu fui para casa por volta de 9 horas da noite, ou um pouco mais, porque eu esperei as crianças que estavam no acidente saírem do hospital. Né? Eu queria ter certeza que eles estavam bem, né? 2 crianças. E eu fui para casa, eu não dormi. 5 horas da manhã eu estava de volta no hospital. E assim... E você foi para casa acompanhada de muita gente, eu imagino, que foi várias Não. pessoas. Não? As pessoas Fui não eu. acompanham. Na verdade, assim, eu não queria. Né? Fui eu e meu marido para casa e ficamos... A minha irmã foi para casa dela, os amigos entenderam que eu não tinha como ficar com um monte de pessoas, eu não queria me comunicar. Sim, eu imagino. Né? Eu queria ficar mais reclusa, né? Mais introspectiva. Sim. E aí eu acordei 5 horas, eu acordei, né? Eu nem dormi, mas 5 horas da manhã eu estava de volta na porta do CTI, porque ele ficou no primeiro momento no HPM. Então, assim, eu conseguia acessar a porta do CTI. Eu não conseguia entrar, mas eu conseguia ficar sempre ali na frente. E ficava esperando um enfermeiro, um médico, e pedindo alguma informação. E aí, eles não passavam muita informação, até porque eles estavam esperando chegar um neurologista para poder avaliar. E isso foi o domingo inteiro, né? Tá estável. Tá a mesma coisa de ontem. Estamos aguardando. Enfim, no domingo eu entrei no horário da visita. Ele estava em coma, né? E fiquei ali 1 hora, depois tive que sair. Fiquei na porta do hospital até, não sei, 9, 10 horas da noite. Fui para casa. Na segunda-feira voltei para o hospital, no mesmo horário. E chegou um neurocirurgião, né, por volta de 8 horas da manhã, que avaliou e veio conversar e falou a gravidade. Ele falou, olha, ele é muito grave. Na verdade, ele está morrendo. Nossa. Então, eu tenho poucas horas para realizar essa cirurgia. Mas assim, eu não posso te dar garantia nenhuma. Eu vou fazer, porque ele tem 19 anos. É muito jovem. Mas, assim, a chance dele é de 1%. E você se apegou a esse 1%? Me apeguei. Falei, se tem 1%, temos chance. uma chance. Ele foi para o centro cirúrgico
Imediatamente. Ele desceu pra tomografia. Na verdade, ele nem voltou da tomografia. Da tomografia, ele já foi pra sala do centro cirúrgico. Foi, assim, o hospital agiu muito rápido, o médico agiu muito rápido, eles conseguiram uma equipe muito rápida. Foi tudo muito rápido. E o João Vitor ficou na cirurgia até meio-dia. Nossa. Meio-dia e meio. Por volta disso. Aí quando ele saiu, ele explicou, né, que tinha sido uma cirurgia muito, muito difícil. Porque quando ele abriu, infelizmente, assim, tinha muito sangue. E que o João Vitor tinha algumas horas de vida. Ele falou, ó, sobe e fica com ele, né? Porque ele tem algumas horas. Um tom de despedida mesmo, ele quis dizer. Na verdade, desde a hora que o João Vitor entrou pro centro cirúrgico, o médico falou assim, olha, deixa a mãe se despedir. Entendeu? Então, assim, todo esse momento foi sempre... em tom de despedida. Sim. Aí nós voltamos e ele voltou pro CTI, eu fiquei um pouco. Aí eu saí, porque eles precisavam colocar, monitorar. Eu saí, mas já estava muito próximo da visita. Então, 3 horas, se eu não me engano, era o horário da visita. Eu consegui entrar. Fiquei com ele, eu, o pai, né, o meu marido. A gente ficava revezando, porque só podiam 2 pessoas. Não, eles ficavam revezando. Eu não revezava com ninguém. E... bom, acabou o horário de visita, eu fiquei ali fora esperando o médico, porque ele ficou de voltar. Aí ele voltou por volta das 18 e foi fazer mais uma tomografia para o João, porque ele precisava realizar o exame para poder abrir o protocolo de morte cerebral. Aí ele voltou, aí ele fez a tomografia. Aí ele falou pra gente, olha, ele tá resistindo. Assim, ele reagiu um pouco. Mas se você me perguntar se tá ruim, eu vou te falar que para ficar ruim falta muito. Então, é um paciente que eu acredito que não passe dessa noite. Mas, vamos ver. Ele voltou pro CTI, eu passei a noite no hospital, na frente do CTI. Eu, minha irmã e o pai dele, a gente ficou ali na frente do CTI, porque falei, eu não tenho condições de receber uma notícia dessa em casa. Então, imagina, até chegar no hospital para você ser uma eternidade ainda. Eu falei, não, eu vou Você ficava tentando ler a fisionomia dos profissionais que saíam de lá para você pegar se tinha alguma Roberta, novidade? Não lembro. Assim, eu ficava, eu queria estar ali, né, porque eu tinha, na minha cabeça, se eu ficasse ali, não ia acontecer nada de mal, ele ia... Você ia proteger de alguma forma. E eu ficava ali só pensando nisso, né? E você conversava com ele quando você entrava? Sempre. Falava pra ele ser forte? Sempre conversava. Falava sobre o filho dele. Explicava que os amigos estavam ali fora. Então, sempre passava para ele o quadro. Como estava a situação. No dia seguinte, o médico chegou, avaliou, falou, ela tá resistindo. E assim, né, é médico. Né, eu acho que eles se preparam para esse tipo de situação, para dar as notícias. Então, assim, foi tudo muito real. O médico, ele foi sempre muito realista. Enfim, aí foi segunda, terça, na quarta-feira, o João Vitor teve uma piora no quadro. Que era ruim, conseguiu ficar ainda pior. E ele teve que fazer mais uma cirurgia. E essa piora se deu a quê? Então, o médico abriu, fez uma craniotomia, né, descompressiva do lado direito. Na mesma semana, ele teve que fazer outra cirurgia descompressiva do lado esquerdo. Só que aí, o médico já estava assim, não, se a gente não perdeu ele até agora a gente não vai perder, a gente vai fazer o que for possível. A cirurgia descompressiva é quando o cérebro fica muito inchado e precisa serrar o crânio para poder tirar. O João Vitor, ele tem para o crânio inchar o tanto, para o cérebro inchar o tanto que tem que inchar para depois... Para depois isso. E ele tem essa ausência, né, bilateral das calotas.
Não foi colocado Não foi colocado novamente. Por que não foi colocado? Na verdade, 2 anos depois do acidente, eu tentei refazer, mas não deu certo. Por qual motivo? Porque infeccionou. Ah, entendi. E aí ele teve uma segunda internação, infeccionou todo o material que foi colocado, infeccionou. E do momento do acidente até você ter o João Vitor na sua casa novamente, foi quanto tempo? 100 dias. Cada vez ficando pior, fazer cirurgia, melhorava um pouco, piorava, foi indo assim? Então, com 45 dias, o João Vitor estava com um quadro neurológico estabilizado. Estabilizado no sentido de que, assim, a melhora ou a piora, a gente já não tinha mais essa resposta. Ele acordou com 15 dias, né? Ele foi retirado do coma com 15 dias. Ele respondeu muito pouco, né? Ele só tinha abertura ocular, ele não movimentava nenhum membro, ele não se comunicava de forma alguma. Ele só abria os olhos de forma espontânea. E quais foram as lesões que ele sofreu? Somente no cérebro? Ele teve lesão na coluna? Ele não teve lesão na coluna, mas ele teve um impacto muito severo no pulmão, bilateral. Né? Falo hoje que a nossa maior guerra é o quadro pulmonar, porque um paciente já tem um quadro pulmonar muito difícil, né? Porque você fica o tempo todo na cama, tá o tempo todo encostado. Não é muita rotina do João, mas é a rotina da maioria dos pacientes. E então, ele teve essa lesão, é a minha luta até hoje, né? O pulmão dele. A gente tem uma guerra muito grande. E ele quebrou, assim, a clavícula. O lado direito dele foi muito comprometido, né? Então, ele quebrou a clavícula, braço, quadril, não quebrou, mas teve luxação, entendeu? Então, ele teve bastante problema desse lado, do lado direito. Porém, os médicos resolveram, não vamos fazer nada nessas regiões, né? Como ele vai ficar um bom tempo parado, elas vão cicatrizando nesse período. Depois de 45 dias, o João Vitor foi transferido. Eu transferi o João Vitor para um outro hospital. Ele já estava com uma lesão de 14 centímetros na sacra, no calcâneo, nos dois calcâneos, né, nos 2 pés, e na cabeça. Ele tinha muita lesão na cabeça. Por causa dos pontos, por causa da posição, não podia mexer muito, enfim. Quando eu vi a lesão, eu tive a sensação de desmaio, porque parecia que ele tinha sido mordido por um tubarão. Era um buraco enorme. Na cabeça, você disse? Na sacra. Ah, na sacra. Na cabeça foram 3 ou 4 pontos desse tamanho, mas a sacra tinha 14 centímetros. E nesse momento eu decidi que eu queria transferir o João. Eu falei, vou transferir. Porque eu sempre falo, né, o primeiro hospital que ele foi, eu acredito muito nesse hospital, acredito muito nos profissionais, eles são excelentes para salvar a vida, mas quando chega a hora de manter, você tem que tomar um outro passo, entendeu? Então, eu percebi que eu tinha que tomar um outro passo. Na verdade, assim, voltando um pouquinho atrás, com 15 dias, eu falei, cara, eu não tenho mais como ficar, né, 15 dias depois do acidente, ficar só aqui chorando. Eu vou continuar aqui, só que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu comecei a estudar o quadro do João. Falei, eu preciso estudar, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso saber como ajudar o meu filho. Então, eu me agarrava a todas as informações. O médico falava uma palavra, eu ia pesquisar o que é isso, qual o tipo de tratamento que tem. Aí surgiu a traqueostomia. Eu falei, o que é uma traqueostomia? Eu não tinha noção. Falei, aí, GTT, eu não tinha noção de nada disso. Então, eu comecei a buscar. Né? Eu acho que isso me deu força. Eu vou estudar para poder entender. Então, eu passava o dia inteiro lendo. Eu lia, pesquisava, anotava alguma coisa. Eu costumo até falar isso em relação a transtorno de ansiedade e depressão, né? Eu falo que o que liberta é o conhecimento. A partir do momento que você ganha conhecimento sobre a causa, né? Você consegue ter uma tranquilidade para agir e você sabe quais são as possibilidades e você fica muito mais forte. É verdade. E assim, a minha zona de conforto hoje
é estudar tudo que eu posso fazer para trazer qualidade de vida para o João. Então, eu faço isso diariamente. Aí você conseguiu transferência para o João, ele ficou 100 dias internado no total desse hospital, do primeiro hospital para o segundo? Sim. E aí, quando é que ele ficou apto a passar para o home care? Então, na verdade, no segundo hospital eu ouvi a palavra home care e fui estudar tudo sobre home care. Apto é uma palavra forte para poder, porque ele, na teoria deles, ele não estava apto. Assim, eu comecei a forçar, eu comecei a pedir, eu enchi o saco dos médicos, literalmente. Só que ele tinha uma lesão, né, na sacra grave, porque uma lesão, assim, eu não tinha a noção da gravidade de uma lesão por pressão, eu não tinha. Eu conheci, eu descobri e vi que muitos pacientes morrem. Fala realmente. De forma leiga para nós onde que é a região sacra, que lugar que era exatamente? É no cóccix, né? Nessa região do cóccix. Eu tenho esse problema. Usar os termos técnicos, eu tenho que... Então, essa região estava muito sacrificada, estava necrosada. Então, o hospital não queria liberar. E eu falei, não, eu vou assumir, eu vou cuidar, eu vou colocar uma pessoa para me ajudar fora do home care, eu vou fazer isso. E eu comecei a conversar, eles liberaram, mas eles falaram comigo, olha, você vai levar para casa, mas é um paciente que vai ser sempre de muita internação. Essa lesão é muito difícil de conseguir fechar. Ela infecta muito fácil, enfim. Aí eu falei, mas me deixa tentar, eu quero ter o direito de tentar. Porque assim, no período de 100 dias, João Vitor teve 8 ou 10 pneumonias. Num pulmão que já estava muito lesionado. Muita intercorrência, né? Estando internado, né? Por tudo, porque não está fazendo todas as terapias que são necessárias, estão fazendo para manter ali, né? Eles, na verdade, eles fazem o possível, assim, são vários pacientes, né? Sim. Então, assim, eles fazem o possível. E no primeiro momento o João Vitor era mais grave, mas depois chega um Antônio pior, mais, né? Grave, a Dona Maria mais grave. Então, é natural, né? Quando o quadro está mais estabilizado, que outra pessoa passa a ser prioridade. Sim. E nesse momento, assim, a região sacra então era mais comprometida que a região neurológica. Porque neurológico, a gente já não tinha muito o que fazer. A gente tinha que esperar o tempo. O risco, assim, de infecção era muito alto, então, através dessa região sacra. E talvez ficar no hospital realmente seria pior para ele, né? Esse foi o meu pensamento desde o início, né? Então, eu consegui. Pedi, conversei, me deixa tentar, eles me deixaram tentar. E como é que você conseguiu o home care? Você tinha plano de saúde? Correu atrás de informação? O João Vitor, ele tem plano de saúde, até o plano que é do home care, é o plano que é do pai dele, né? E não foi difícil, inicialmente não foi difícil. Quando o hospital solicitou o home care, o João Vitor conseguiu, eu não tive que entrar com ação, não tive que fazer nada disso inicialmente. O João Vitor, ele conseguiu o home care. E foi rápido, inclusive, quando o hospital falou, não, tá de alta, né? Com uma semana a gente já tinha montado tudo, já tinha visto o melhor espaço, porque o quarto dele fica no segundo andar, né? Só que, como a situação mudou, eu tive que mudar a dinâmica da casa. Então, eu tinha que adaptar, né? Exatamente. Eu tinha um escritório e eu falei, vai ser o escritório, né? Então, coloquei o escritório em outro lugar e montei o quarto do João. Foi muito rápido, assim. Só um adendo, né? Para quem não conhece home care, são os cuidados que tem no hospital, passa para dentro da casa do paciente, ele fica sendo cuidado dentro da casa. Sim. Mas com todo o cuidado multidisciplinar que exige, né? Que hoje o João faz muitas terapias. Eu acho que o principal, é claro, o cuidado sem o home care, o João Vitor não poderia estar em casa. Né? Seria inviável. Né? Não teria essa opção. Sem o home care seria praticamente impossível, pela gravidade, que ainda é o quadro dele. Fica no leito hospitalar, né? Fica exatamente. 24 horas com assistência. Sim. O home care, ele é primordial, né? É muito, muito importante, assim. Eu fico até muito chateada, em uma das lives eu já falei isso, quando alguém fala assim pra mim, o home care é um mal necessário. Aquilo me deixa impactada. Porque, assim, quando eu ouvi a palavra home care, e quando eu entendi o que era home care, eu
me agarrei àquilo ali. Era a minha chance de levar o meu filho para casa. Uhum. Então, assim, o home care pra mim, ele nunca foi um mal necessário. Uhum. E eu falo para as pessoas, não, gente, o home care não é um mal necessário. Ah, mas vai ter o entra e sai na sua casa, o entra e sai na minha casa. Eu falo, gente, não. São pessoas que estão ali cuidando do meu filho. Sim. Que estão cuidando do seu pai. São pessoas que estão te dando suporte. Eu nunca me senti invadida. Trazendo qualidade de vida. Exatamente. Ama, né? Então, assim, eu não me sinto invadida, nunca me senti invadida. Esse não é o pensamento do meu marido. Assim, eu gosto de falar isso, Roberta, porque eu vejo que as pessoas falam muito isso. E eu pergunto, né? Qual seria a segunda opção? Cara, você tem apoio, você tem suporte. Né? Então, assim, eu me agarrei à palavra home care, levei o João Vitor tá em home care até hoje. Né? E super valoriza a minha equipe. Sou apaixonada por todos da equipe. Né? Eles cuidam do João Vitor com muito carinho. Mas eu acho que... eu tenho a certeza que, além disso, estar com o João, a família, a gente traz um conforto pro paciente. Sim. Né? Você imagina... O amor, né? Traz Exatamente. um quentinho pro coração dele, porque ficar no hospital é coisa muito fria. Nós criamos uma rotina familiar, todo mundo dá o suporte realmente que o João precisa. Estamos sempre com ele, criamos o horário da família, o horário do passeio, né? Tem horário para tudo, né? Percebeu? Mas passeio, o João Vitor, ele consegue sair de casa? O passeio que eu falo é porque nós moramos no Mirante. Então, assim, eu coloco o João na cadeira e vou até a frente da lagoa. Eu moro na frente da lagoa. Então, sempre tem foto e vídeo dele, inclusive, na frente da lagoa. Levo ele, tiro ele durante 40 minutos, uma horinha. Levo ele para poder ver a natureza, ver a lagoa, conversar com ele. Às vezes, levo para fazer a terapia ali, converso com uma fono, com a TO. Eu acho muito importante para ele, né? TO, que é terapeuta ocupacional. Gente. Vamos tentar explicar. Sou péssima. Então, a terapeuta ocupacional. Então, busco fazer essa dinâmica. Vamos colocar o João hoje na rede? Não é fácil, ele tem 70 quilos, mas vamos colocar o João muito na rede. Então, eu busco trazer sensações que ele tinha antes. E o filho do João? O filhinho do João tá com 4 anos, né? Tem 4 anos de acidente, tá com 4 anos. É Pedro Antônio. O Pedro, ele vê o pai, né? Eu pego ele passa o dia com a gente. Então, eu busco fazer isso 2, 3 vezes por mês. Infelizmente, não dá para fazer mais. Por causa do João, por causa das atividades também do Pedro, né? Ele também tem muitas atividades além da escola. Então, assim, mas é frequente, né? E você repara, você consegue perceber assim, alguma alteração do João quando o filho chega? Sim, a gente consegue. Às vezes, o Pedro, ele gosta, né, de brincar, então ele sobe na cama do pai, ele quer brincar com o pai, ele mexe, ou deita em cima do pai para poder ver TV. Aí, às vezes o João reclama, né, mas a gente percebe que ele fica atento quando o Pedro tá lá, entendeu? Ele fica sempre observando. Qual que é o nível de consciência hoje do João? Não temos como saber. O quão presente ele está segundo o coração de mãe? Segundo o coração de mãe, eu acho que 70%. Do tempo ele está ali, presente. Você fala com ele, você percebe as reações. Ontem eu estava até conversando com uma das profissionais que tem na casa, e ela me fez essa pergunta. E eu falei para ela, olha, o João, ele sabe para quem reclamar do que está acontecendo, ele tem uma rotina intensa. Então, assim, só que eu sou aquela pessoa que tô na rotina intensa. Eu sou aquela pessoa que tá ali cobrando. Às vezes, uma fisioterapeuta fala, Luciana, olha, o João não tá querendo fazer fisioterapia. Tá aqui segurando. Aí eu entro no quarto, bora, João, tem que fazer. Acelera aí que isso vai acabar logo. E você vai descansar, não adianta. Deixa eu colocar a órtese. Mas quando meu marido chega, ele já sinaliza que ele tá de órtese. E ele fica... Aí vai tentando levantar o braço, estica a perna, aí o meu marido já grita, ele quer tirar, isso aqui tá machucando. Mas acabamos de colocar, tem que esperar um pouco mais. Mas ele não quer, ele fica reclamando. Reclama, faz bico. O marido, não, tira. Então ele sabe pra quem reclamar, comigo não vai adiantar. Então ele reclama muito com o meu marido. Vamos contar pro pessoal então como é que tá o João hoje em dia. Então ele não fala, né? A comunicação dele é através do olhar, você falou que ele pisca, né? Sim. Pra se comunicar.
O João, a gente tem uma rotina das piscadas, uma para sim, duas para não. Quando ele tá muito insatisfeito, tem a questão do bico. Quem nos acompanha vê que tem muito comentário, inclusive as pessoas me mandam muita mensagem. Tadinho do João, ele tá fazendo muito bico nessa foto. Eu falei, realmente ele não estava muito feliz nesse momento. Então, assim, ele reclama bastante, tá? Ele sabe reclamar, ele sabe se comunicar, ele dorme, né, por volta de 10 horas, 2 horas da manhã mais ou menos, ele faz xixi, né, no português bem claro. Uhum. Então, assim, ele não aceita ficar. Então, ele dá um jeito de acordar a técnica. Ele treme a perna para chamar a atenção dela, vai com o dedinho tentando empurrar o oxímetro, porque aí ele dispara. Então, ele também tem a forma dele de se comunicar e chamar a atenção. Uhum. Entendeu? E quando é que você percebe que ele tá feliz? Quais são as expressões dele no momento de felicidade? Quando você não tá dando trabalho para ele tá de boa. Então, você percebe que ele não faz cara feia, ele fica ali zen, ele sempre gostou muito de dormir, dá aquelas cochiladinhas dele. Ele tá bem. É. Colocou pra fazer alguma atividade, faz o bico na hora. Depende da atividade. Tem atividade que é bem tranquila, assim, da semana passada pra cá, a gente tem utilizado uma cadeira de massagem. Você não vê bico. Eu vi. Depois a gente vai passar o Instagram dela, quem quiser acompanhar, tem um Instagram do João Vitor, onde ela posta toda a rotina dele, todas as informações e toda a rotina. O pessoal me pergunta como eu tenho tempo. Eu dou um jeito. Agora tem alguma coisa que você queira me perguntar a respeito da acidente? Não, eu quero saber depois qual foi o maior aprendizado que você tirou de toda essa situação, o que você descobriu sobre si mesma a partir desse acontecimento. Bom, eu descobri que eu sou mais forte do que eu achava. Porque eu fui buscar a minha zona de conforto, né? Teve um determinado momento, nesses 100 dias que eu passei no hospital, que eu falei assim, eu tenho que descobrir aonde está a minha zona de conforto. Então, a minha zona de conforto foi estudar, pesquisar, entender o que eu poderia fazer pelo João. Uhum. Então, essa é a minha zona de conforto. Eu estou sempre realmente ativa e buscando novidades para o João. Assim, quando eu falo novidades, é que eu falo que tudo é novidade para ele, né? Uma posição. Ontem eu botei ele sentado numa posição que foi novidade para mim e para ele. E ele ficou super bem. Eu falei, cara, que posição legal. Já poderia ter feito isso antes. Então, assim, todos os dias eu busco alguma novidade. Todos os dias eu tiro um tempo para poder ler. Então, é a minha zona de conforto. Eu descobri que sou mais forte do que eu imaginava, né? E o Instagram do João. Por que surgiu o Instagram do João? Que eu quero falar para você. Quando o João estava para ter alta, eu sempre fui a pessoa do porquê. Como faço? Por quê? Eu tenho muitas dúvidas. Eu sou uma pessoa cheia de dúvidas. Eu me sinto, às vezes, uma criança de 6 anos. Por quê? Eu quero entender. Né? Então, eu tenho essa necessidade de entender. Eu não vou falar pra você, eu entendi. Se eu não entendi. Eu falo, eu não entendi. Então, assim, eu fui buscar recursos pro João. E eu fui impactada com a falta de informação. Quando eu falava pro médico, mas o pé dele tá tão deformado. É normal do quadro, porque fica com o pé que eles chamam, vou falar da forma mais fácil, é o pé de bailarina. Ele fica, né, que é o pé equino, mas é, né, conhecido como pé de bailarina. Eu falava, mas não tem como a gente resolver? Não tem. Você tem que dar conforto. Aí você não se conformava com essa informação? Não. Aí, mas ele voltou muito atrofiado, né? Mas o braço dele, né, fica tão atrofiado. Não tem nada do que a gente possa fazer? Não. É assim mesmo, é do quadro. Eu ficava, entendi. Do quadro, não tem nada pra fazer. Não tem. Então, eu me tornei uma pessoa muito chata. Né? Então, assim, eu reparava na cara do médico que ele já tava muito de saco cheio. Eu falei, Então eu fui buscar informação. Comecei a buscar informação, conversar com a equipe que já estava formada dentro da casa. Não tem mesmo, a gente não consegue resolver isso. Olha, eu já ouvi falar num tratamento com toxina botulínica. Vamos buscar então. Aí comecei a pesquisar. Consegui uma pessoa no Rio que realiza esse tratamento no João. Então, o João hoje não tem o pé de bailarina. O
pé do João Vitor, assim, quem já nos acompanha vê que o João Vitor, todas as vezes que vai ao médico, que sai de casa, ele tá de tênis. O pé dele entra no tênis, o pé dele fecha, o cadarço fecha, ele não fica, o pé não fica fora, entendeu? Uhum. Eu até falo pro pessoal, gente, esse tênis é desde a época, desde antes do acidente, né? E é um tênis muito curtinho atrás. Então, assim, encaixa. Inicialmente não entrava, não encaixava, o pé dele ficava assim, do chão, entendeu? Uhum. Ou pra você, então você não conseguia encaixar. Então hoje ele não tem mais essa deformidade. A gente conseguiu ganhar muito. Eu fui atrás de órtese. Quando me falaram a primeira vez em órtese, eu fui buscar informação sobre órtese. E corri atrás. A primeira órtese do João, ela foi até concedida pela Prefeitura de Macaé, porque eles têm um trabalho muito legal em relação a isso. Uhum. Eu corri atrás, consegui a primeira. Hoje ele já tem outras, já, né, mas não da prefeitura, mas a prefeitura continua tendo esse trabalho. Então, assim, eu gosto de falar, nem sei se pode falar. Claro, pode falar. Eu gosto de falar porque as pessoas, às vezes, não têm essa informação. Ou, às vezes, acham assim, mas demora muito. Demora, mas um dia vai sair. Entendeu? Então, assim, eu não desisto. Me falaram. Naquela época, eu não estava podendo comprar, né? Não é barato. Uhum. Eu falei, vou pra prefeitura. Se o SUS cara, é direito de todos, entendeu? Então eu consegui a primeira órtese, a toxina botulínica eu consegui já pelo plano de saúde dele, realmente. Ele entrou nessa rotina, muita fisioterapia, né, que é primordial, assim. E vivo buscando informação até hoje. O Instagram do João Vitor é para mostrar para as pessoas que, sim, tem como reverter algumas coisas. O meu filho, ele continua sendo um paciente neurológico, só que ele tem muita informação o tempo todo. Então, tá tendo um jogo do Flamengo. Vamos colocar o João na sala com a família para assistir o jogo do Flamengo. Ele é flamenguista saudável, porque ele nunca gostou da palavra flamenguista doente. Então, hoje que eu não uso mesmo essa palavra. Uhum. Flamenguista doente não existe lá em casa, flamenguista saudável. Então, ele assiste o jogo do Flamengo, Copa. Demonstra insatisfação, irritação com o jogo? Demonstra. Faz bico, às vezes fica com a cabeça virada pro outro lado, tá revoltado. Então, assim, quando eu faço isso, é pra poder mostrar, gente, vamos fazer. Não desistam do não seu desistam filho, do seu pai, marido, exatamente. Né? Eu há pouco tempo. Esposa, exatamente, há pouco tempo ele saiu de ambulância e eu fui conversando com uma médica que fiquei apaixonada por ela. E ficamos 3 horas conversando, aí ela é pediatra, né, mas ela estava na ambulância. Enfim, aí eu falei com ela, conversando sobre o paciente, coisa e tal. Eu falei sobre o horário da família. Ela, horário da família? Nunca ouvi isso. Eu falei, o horário da família. O João, nas terapias do João, na rotina de terapia, tem a terapia da família, que é 2 horas ele fica na sala, né, junto com a família, com a técnica, mas aquele horário é sagrado. De 6 às 8, o João Vitor vai estar na sala, porque é o horário da família. Eu vou fazer um churrasco na minha casa. O João Vitor vai participar do churrasco na minha casa. Entendeu? Aniversário do João Vitor. Eu comemoro o aniversário, compro o bolinho. Não faço festa pra ele, até porque eu ainda tenho muito medo de tudo, principalmente do Covid. Uhum. Até porque você me falou que ele pegou 2 vezes Covid. 2 vezes Covid. E assim, né, isso também é algo que eu pulei, mas quando o João saiu do hospital, que foi em dezembro de 2019, em fevereiro estourou o Covid. Nossa. Isso impactou muito os tratamentos. Sim. Entendeu? Muito, muito. E a insegurança também, né? Muito. Nossa, eu vivi dias de... nebuloso, né? Nossa, eu falava assim, eu tinha muito medo. E assim, todo mundo na minha casa pegou Covid. Nossa. Meu marido, o João, o Paulo, eu. E mesmo nessa situação, ele pegou e não se agravou por causa do Covid. Ele pegou da forma mais branda. Ele pegou. Eu acredito, assim, que o caso dele não se agravou porque ele já tem muito suporte. Uhum. Ele já faz uso de muitos medicamentos, onde acabam fortalecendo, sim, de alguma maneira. Eu até falei com você inicialmente, né, quando estávamos conversando, que o exame de João Vitor, de sangue, por exemplo, é um exame compatível de uma pessoa de 24 anos. Não estou falando que é um exame compatível de um paciente. Uhum. O exame dele é compatível com a idade dele. Entendeu? Uhum. Então, assim, ele passou como um rapaz de 24 anos. Entendeu? Então, assim, ele teve um dia
que a saturação teve uma queda, mas nada, né, muito grave, mas por ter o suporte do home care, logo colocamos no oxigênio, monitorado o tempo todo, o João Vitor ele não teve que sair de casa, ele não teve que ir ao hospital. Isso é uma coisa do home care também, assim, que eu acho fantástico. Quando você está no hospital, a equipe, por mais que seja cuidadosa, ela tem diversos outros pacientes para cuidar. O home care, não, o paciente está ali 24 horas em função do João Vitor. Não tem ninguém ali mais que ele tem que prestar atenção, a não ser o João Vitor. Exatamente. Eu acredito que todo paciente que consegue um home care ganha muito na qualidade de vida. Né? Eu sempre, quando alguém chega, né, é muito engraçado que o João Vitor tem seguidores de lugares assim, tipo Santa Catarina. Eu falo, gente, eu não sei como, mas tem. Aí as pessoas me mandam mensagem para poder perguntar alguma coisa de tratamento. Eu falo, cara, tem como conseguir. Olha, se você não tem plano de saúde, você tem como conseguir. Pela prefeitura, pelo estado, pela União. Se na sua cidade é difícil de advogado, eu conheço um advogado excelente que... Aí, ó, conheço um advogado excelente que atende todo o Brasil, entendeu? E ele é especialista nessa área. Então, assim... Eu não quero puxar a sardinha pra minha lata, não, né? Mas esse advogado especialista é o meu marido. Eu queria muito entrevistar ele um dia, porque a história de vida dele também em relação ao home care é fantástica. Eu tenho muito orgulho de tudo que ele passou. Mas a gente tem que fazer uma escolha, né? Porque ele tá em casa com a nossa bebê de 5 meses, então ou eu venho ou ele vem. Os dois simultaneamente é difícil. Mas conseguiu aqui uma babá pra ficar com a sua bebê, porque eu acho que a história dele... Nós vamos aceitar. Tem que ser contada, compartilhada. Inclusive, eu tenho uma live com o Dr. André. Sim. Né? E eu acho que, assim, é uma história fantástica. Ele é um ser humano fantástico, né? Ele se dedica realmente e ele ajuda muitas pessoas. Ele faz de coração. Ele se apega aos pacientes de home care como se fosse da família dele. Fico ali, ó. Eu vou ficar muito honrada. Ali, Lívia, né? Isso, Lívia. Eu falo pra ele que a história dele é a primeira que eu gostaria de contar. Não só pelo que ele passou com home care, por toda a superação que ele teve que enfrentar, mas porque ele transformou toda a dor dele em amor, né? E hoje, ele transforma essa dor em amor, ajudando outras famílias que precisam de home care. Né? E esse é um cuidado assim, que eu acho que as pessoas precisam saber que existe. Porque muita gente acaba sendo atropelado pela desinformação e acaba não conseguindo melhorar a qualidade de vida do seu ente querido porque não tem informação. Verdade. Por isso que o trabalho que você faz no Instagram do João, eu acho incrível. Você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em colocar aqui como entrevistada, porque eu acho que não só como mulher e como mãe, mas como uma pessoa que passa informação para aquelas pessoas que não têm acesso, igual você um dia já não teve, teve que buscar, né? Você está fazendo um trabalho realmente para a comunidade, para todo mundo. E eu tenho muito prazer, né, em dividir, né? O João, ele é multiplicador, assim, né? E às vezes eu me pergunto, cara, será que o João Vitor ficaria à vontade, né, de ter a vida dele tão exposta? Mas o João Vitor sempre foi levado, sempre foi farrista, mas sempre teve um coração imenso. Então, assim, sempre que eu tô fazendo algum vídeo, que eu tô explicando alguma coisa, falando alguma coisa, ou conversando com alguém, né, numa live, eu sempre falo com ele antes, eu falo, filho, é a informação que a gente tá levando. É a qualidade de vida que você tem. Vidas que estão sendo salvas, né? É a qualidade de vida que você tem, que eu quero que outras pessoas tenham, e eu quero que as pessoas entendam que eles têm direito. Entendeu? Porque, assim, uma das coisas que eu já passei com o home care foi uma assistente social falar pra mim que o home care era um favor que o plano de saúde estava me fazendo. Oh, meu Deus. Porque isso não tem contrato. Eu olhei pra cara dela e falei assim, tô acreditando que você tá me falando isso? Você acha mesmo que eu vou acreditar que o home care, né, que é algo que tem um custo elevado, o plano de saúde está fazendo por caridade? É verdade. Quem quiser essas informações sobre direito home care, vou deixar também o Instagram do meu esposo, do escritório dele, né, de advocacia, que ele é especialista em direito médico, especialista em home care. Super indico. Luciano, infelizmente o nosso tempo aqui é escasso, né? A gente gostaria de ter 3 horas para conversar, eu sei que você tem muito para contar, né? Talvez em outra oportunidade você possa voltar para contar pra gente um pouco mais sobre o que o João pode contribuir para nós. Hoje o João realmente, ele muda a vida de pessoas, né, também, através do Instagram, através da rotina dele, através de você também, ele está transformando outras vidas. Quero te agradecer muito pela sua presença.
desejar sempre assim, o melhor para você e para o João. Obrigada. Que vocês tenham sempre saúde. Eu sei que dentro do quadro dele, ele tem muita saúde, ele é muito saudável, a gente consegue perceber isso, né? Que ele é muito bem cuidado. Que vocês tenham saúde para conseguir continuar nessa rotina aí de cuidados que você tem e parabéns, 1000 vezes assim, parabéns. Você é uma mulher admirável mesmo. Bom, muito obrigada, né, pelo carinho, pelo convite. Eu fiquei realmente feliz com o convite e, assim, adorei participar, contribuir de alguma forma. E, gente, é verdade, tá? Eu vou vir tomar conta da Lívia pra ela poder convidar o doutor André. Se ela não trouxe a doutora André, é porque ela não aceitou a babá. Tá aceita a babá. Então tá bom. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Conversas Terapêuticas, né? Eu acho que quanto mais você puder compartilhar, melhor vai ser, porque a gente tem que realmente trazer conforto e esperança para o coração daqueles que sofrem. Quando a gente conta uma história de superação, a gente consegue ganhar forças também através da história dos outros. E quero que você curta aqui, compartilhe, se inscreva no canal, para você conseguir não só acompanhar os vídeos novos que saem todo domingo, mas para a gente também gerar informação para aqueles que precisam de informações. Também tem uns vídeos aqui que eu vou deixar, já tem um pouco aqui no começo, mas eu vou gravar muito mais sobre saúde mental, sobre transtorno de ansiedade, depressão, saúde mental de uma forma geral, para você também que está precisando desse suporte aí, se está passando por alguma situação parecida. Então, mais uma vez, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.